Ela estava apagando as luzes da lanchonete, quando o bilionário viu o anel de sua falecida filha na mão dela e ficou paralisado. A chuva martelava contra as janelas do restaurante, Esperança, como se quisesse arrancar cada vidro do lugar. Júlia Menezes suspirou fundo enquanto passava o pano pela última mesa, seus ombros pesando como se carregasse o mundo inteiro. Aos 28 anos, ela já conhecia o sabor amargo de dias que pareciam não ter fim. Mas hoje havia algo diferente no ar. Uma inquietação que não conseguia explicar. Mais um dia, murmurou para si mesma, ajeitando as cadeiras com o cuidado de quem trata cada objeto como se fosse seu último bem, e talvez fosse mesmo. Os tempos andavam difíceis. As contas se acumulavam na gaveta, e cada cliente que entrava era uma bênção disfarçada. O restaurante não era gran coisa. Paredes descascadas que ela mesma pintara 3 vezes nos últimos 2 anos. Mesas de madeira que rangiam quando alguém se apoiava demais. E um cardápio simples, que dependia mais do tempero do amor que dos ingredientes caros. Mas era seu, dela e da memória de Dona Zilda, a mulher que a criara como filha e partira 6 meses atrás, levando consigo todos os segredos que Júlia achava que nunca conheceria. Apagou as luzes uma por uma, deixando apenas a luminária do balcão acesa, nesse momento, suas mãos calejadas, marcas de anos lavando pratos, carregando panelas pesadas e lutando para sobreviver, encontraram automaticamente o anel que brilhava em seu dedo. O anel de esmeraldas que Zilda lhe dera nas últimas semanas de vida, quando as palavras já saíam embaralhadas, mas os olhos ainda guardavam um amor infinito. Esse anel é seu por direito, minha filha. Havia sussurrado Zilda naquela tarde cinzenta no hospital. Um dia você vai entender por quê. Júlia girou o anel no dedo, observando como as pedras capturavam a luz fraca e devolviam um brilho quase mágico. Era a coisa mais bonita que já possuíra. Tão diferente de tudo em sua vida simples. Às vezes se perguntava como Dona Zilda, uma enfermeira aposentada que vivia de uma pensão miserável, conseguira uma joia tão valiosa, mas Zilda levara essa resposta para o túmulo, junto com tantas outras. O vento uivava lá fora como um animal ferido, fazendo as placas da rua chacoalharem violentamente. Era o tipo de tempestade que fazia as pessoas correrem para casa e trancarem as portas. Agradecendo por ter um teto sobre a cabeça, Júlia estava quase terminando de guardar os últimos utensílios, quando um clarão iluminou a rua inteira, seguido de um trovão que fez o chão tremer. Foi nesse momento que ela viu os faróis. Um carro luxuoso, daqueles que ela só via na televisão, parou bem em frente ao restaurante. Mercedes, prata, reluzente mesmo debaixo da chuva torrencial. Júlia franziu o senho. Quem seria louco de estar dirigindo um carro desses numa noite dessas? E mais importante, o que essa pessoa queria no seu restaurante humilde? A porta do motorista se abriu e um homem saiu correndo, tentando se proteger da chuva com o paletó, mesmo na pressa e na escuridão. Júlia conseguiu perceber que não era do tipo que frequentava o Esperança, terno caro, postura ereta, aquela confiança que só o dinheiro compra. Provavelmente estava perdido, procurando um posto de gasolina ou querendo pedir informações. Ela já estava se dirigindo para a porta quando o homem bateu no vidro com força, gritando algo que o barulho da chuva engolia. Júlia hesitou. Alguma coisa no jeito dele a deixou nervosa. Não era desespero de quem estava perdido. Era outra coisa. Algo mais intenso. Mais urgente. Por favor. A voz dele atravessou o vidro molhado. Preciso falar com você. Contra todo o seu instinto de autopreservação. Júlia abriu a porta. O homem entrou como um furacão, pingando água no chão que ela acabara de limpar, trazendo consigo um cheiro de perfume caro misturado com chuva. Ela pôde vê-lo melhor agora. Uns 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos bem cortados. Olhos que pareciam carregar o peso de 1000 noites sem sono. Bonito. De um jeito que só os homens ricos conseguem ser mesmo com a idade avançada. Desculpe o incômodo, disse ele, passando a mão pelos cabelos molhados. Eu estava passando pela região e vi sua luz acesa. Pensei que talvez... Ele parou no meio da frase, e Júlia viu seus olhos se arregalarem como se tivesse visto um fantasma. Senhor, está tudo bem. Mas o homem não estava olhando para o rosto dela. Estava olhando para suas mãos, para o anel.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia sentir que algo estava terrivelmente errado, mas não sabia o quê. O estranho continuava encarando o anel como se fosse a coisa mais importante do mundo. E quando finalmente ergueu os olhos para encontrar os dela, havia lágrimas se formando. Onde você conseguiu isso? A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Conseguiu o quê? Júlia instintivamente escondeu a mão atrás das costas. O anel. Ele deu um passo à frente, e ela deu um para trás. Esse anel? De onde ele veio? O tom da pergunta não era de curiosidade. Era de desespero, de alguém que havia perdido algo precioso e acabara de encontrar uma pista. Júlia sentiu o sangue gelar nas veias. É meu, gaguejou. Minha mãe me deu. Sua mãe. Os olhos do homem se estreitaram. Como ela se chamava? Isso não é da sua conta. Júlia tentou soar firme, mas a voz tremeu. Olha, não sei quem você é nem o que quer, mas meu restaurante está fechado. Você deveria ir embora. Em vez de se mover em direção à porta. O homem se aproximou mais. Havia algo selvagem em seu olhar agora. Uma intensidade que fez Júlia se arrepender de ter aberto a porta. Esse anel, ele disse devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Pertenceu à minha esposa, e depois à minha filha. Ele desapareceu há 3 anos, quando ela morreu. Então me diga. A voz dele ficou perigosamente baixa. Como é que você está usando o anel da minha família? O mundo de Júlia parou de girar. As palavras do estranho ecoavam em sua cabeça, mas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Zilda lhe dera o anel, Zilda que a criara, que a amara, que nunca mentiria para ela sobre algo tão importante. Você está enganado, sussurrou, mas até para seus próprios ouvidos soou fraco. Eu nunca me esqueceria desse anel. O homem estendeu a mão. Ele tem uma inscrição na parte interna. Para Helena, meu amor eterno. AB. Quer verificar? Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Nunca havia olhado dentro do anel. Por que olharia? Era seu. Zilda havia dito que era seu por direito. Mas agora, com as mãos tremendo, ela o tirou do dedo e virou para examinar a parte interna. Lá estavam as palavras, gravadas em letras pequenas e elegantes, exatamente como o estranho dissera. Meu nome é Arthur Brandão, disse ele, a voz agora mais controlada, mas não menos intensa. E esse anel é tudo que me restou da minha família. Então, pelo amor de Deus, me diga como ele foi parar em suas mãos. A tempestade lá fora parecia ter encontrado eco dentro do pequeno restaurante. Júlia segurava o anel como se fosse uma bomba prestes a explodir, enquanto lágrimas começaram a queimar seus olhos. Tudo em que acreditara, tudo o que achava saber sobre sua vida, estava desmoronando bem ali, na frente de um estranho que talvez soubesse mais sobre sua história do que ela mesma. Júlia ficou parada ali, segurando o anel como se ele pudesse queimar sua pele a qualquer momento. As palavras de Arthur Brandão ecoavam em sua mente. Esse anel é tudo o que me restou da minha família. Mas não conseguia processar o que isso significava. Como era possível, Zilda nunca mentiria para ela. Nunca. Eu não entendo, murmurou, a voz saindo em frangalhos. Dona Zilda me disse que era meu por direito. Ela me criou desde bebê, ela jamais. Zilda, Arthur interrompeu, os olhos se arregalando ainda mais. Zilda Nogueira. O sangue de Júlia congelou, como ele conhecia o nome completo de sua mãe adotiva. Como você sabe quem é ela? Arthur passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Caminhou até uma das cadeiras e se sentou pesadamente, como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Zilda era enfermeira no Hospital São Lucas. Ela cuidou da minha filha Manuela nos últimos dias. Sua filha. Manuela morreu há 3 anos num acidente de carro. A voz dele saiu carregada de dor. Ficou internada por 2 semanas antes de partir. Zilda era uma das enfermeiras do turno da noite. Eu a lembro vagamente, sempre muito cuidadosa, muito carinhosa com a Manuela. Júlia se aproximou devagar, ainda segurando o anel com força. Algo na expressão de Arthur, a dor genuína, o jeito como falava da filha morta, a fez acreditar que ele não estava mentindo.
mas ainda não fazia sentido, mesmo que ela tenha cuidado da sua filha. Disse Júlia, tentando manter a voz firme. Isso não explica como o anel veio parar comigo. Zilda me deu quando estava morrendo. Disse que era meu por direito, que um dia eu entenderia. Arthur ergueu os olhos para ela. E Júlia viu algo novo ali. Não era apenas dor pela filha perdida. Era algo mais profundo, mais antigo, como se ele estivesse vendo fantasmas. Me fala sobre sua família, pediu ele, a voz agora mais suave. Sobre seus pais verdadeiros. Não tenho pais verdadeiros. As palavras saíram mais amargas do que Júlia pretendia. Zilda me encontrou quando eu era bebê. Disse que minha mãe biológica tinha morrido no parto e que não havia mais ninguém. Me criou sozinha. Trabalhou como enfermeira a vida toda para me dar educação, me ensinar valores. Ela era tudo que eu tinha. E ela nunca falou sobre a mãe biológica nem o nome. Júlia hesitou. Havia algo na insistência de Arthur que a deixava desconfortável, mas também curiosa. Às vezes eu perguntava, principalmente quando era adolescente, mas Zilda sempre dizia que era melhor não mexer no passado, que algumas histórias eram dolorosas demais para serem contadas. Mas no final, antes de morrer, ela disse algo diferente. A lembrança veio como uma punhalada. Júlia fechou os olhos, tentando afastar as imagens do hospital, o cheiro de desinfetante, a respiração fraca de Zilda nas últimas semanas, mas havia algo mais. Algo que ela havia tentado esquecer porque era confuso demais para processar na época. Ela estava muito mal. Começou Júlia devagar. Às vezes falava coisas estranhas por causa dos remédios, mas numa tarde, algumas semanas antes de morrer, ela estava mais lúcida. Me chamou perto da cama e disse. A voz dela tremeu. Disse que tinha uma dívida comigo, que havia prometido para alguém que me protegeria, mas que chegara a hora de eu saber a verdade. Arthur se inclinou para a frente, claramente tenso. Que verdade? Ela disse que minha mãe verdadeira se chamava Marta Regina. Júlia abriu os olhos e viu Arthur empalidecer completamente. Disse que ela era empregada doméstica de uma família rica, que engravidou do patrão quando tinha 18 anos. O homem a demitiu, negou a paternidade e ela morreu sozinha no parto. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Júlia podia ouvi-lo. Arthur havia ficado imóvel como uma estátua, os olhos fixos em algum ponto distante, a respiração irregular. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro quebrado. Marta Regina Silva. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Você a conheceu. Júlia sentiu o mundo começar a girar ao redor dela. Arthur enterrou o rosto nas mãos. Ela trabalhava na minha casa. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto. 19 anos, eu tinha 24. Meu pai controlava tudo na minha vida. Com quem eu saía, que negócios fazia, até que roupas usava. Mas Marta, com ela eu me sentia livre. Júlia se sentou na cadeira ao lado dele, as pernas finalmente cedendo. Então é verdade. Você é seu pai. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Meu Deus, você é minha filha. A revelação caiu entre eles como uma bomba. Júlia sentiu náusea subir pela garganta. Esse homem elegante, rico, que aparecera na tempestade atrás de um anel. Era seu pai, o homem que abandonara sua mãe grávida e a deixara morrer sozinha. Por quê? A pergunta saiu como um grito. Por que você fez isso com ela? Arthur ergueu o rosto, e Júlia viu lágrimas descendo por suas bochechas. Porque eu era um covarde, um moleque mimado que tinha medo do próprio pai, quando Marta me contou sobre a gravidez. Eu entrei em pânico. Meu pai já estava arranjando meu casamento com Helena, filha de outro empresário. Eu sabia que se ele descobrisse sobre Marta... Você escolheu o dinheiro, Júlia completou, a voz carregada de desprezo. Eu escolhi o caminho mais fácil. Arthur não tentou se defender. Demiti Marta. Disse coisas horríveis para ela. Neguei que o filho fosse meu. Achei que ela fosse embora e refizesse a vida em outro lugar. Eu nunca soube que ela havia morrido. Mentira. Júlia se levantou bruscamente, a raiva explodindo como lava. Você sabia sim. Você não quis saber. Você tem razão. A admissão de Arthur a pegou desprevenida. Eu não quis saber porque era mais conveniente não saber.
Era mais fácil viver fingindo que vocês duas não existiam. Júlia começou a andar de um lado para o outro, tentando processar tudo, o pai que sempre imaginara. Às vezes como um herói que um dia viria buscá-la, às vezes como um vilão que não merecia nem seu ódio. Estava ali, real, quebrado, pedindo um perdão que ela não sabia se conseguiria dar. E sua filha, Manuela, ela sabia sobre mim. Arthur hesitou antes de responder. Nos últimos meses antes do acidente, Manuela estava diferente, mais questionadora, mais interessada em causas sociais. Ela havia começado a fazer trabalho voluntário com mães solteiras. Estava sempre falando sobre injustiças e segundas chances. Agora eu entendo por quê. Como assim? Ela deve ter descoberto sobre você de alguma forma. Manuela era inteligente e determinada se ela quisesse investigar o passado da família? Arthur parou, como se uma peça importante do quebra-cabeças tivesse se encaixado. O anel, ela deve ter pedido para Zilda entregar o anel para você. Mas por quê? Ela nem me conhecia. Porque ela tinha o coração da mãe. Arthur sorriu tristemente. Helena sempre foi generosa, sempre preocupada com os menos favorecidos. E Manuela herdou isso, se ela descobriu que tinha uma irmã abandonada pelo pai. A palavra irmã atingiu Júlia como um soco no estômago. Ela não só tinha um pai que a abandonara, tinha tido uma irmã que morrera sem que elas se conhecessem. Uma irmã que aparentemente havia tentado reparar os erros do pai. Eu preciso de ar, murmurou Júlia, se dirigindo para a porta. Júlia, por favor. Arthur se levantou, estendendo a mão. Não. Ela se virou para encará-lo, o anel ainda apertado em seu punho. Você teve 28 anos para me procurar. 28 anos para reparar o que fez com minha mãe, e só apareceu aqui porque viu um anel que queria de volta. Não é sobre o anel. Não é. Júlia riu, mas era um riso sem humor. Então pode ir embora. O anel fica comigo. Sua filha quis que eu tivesse. E aparentemente ela era a única da família com coração. Arthur pareceu querer dizer algo mais, mas apenas acenou com a cabeça. Caminhou até a porta, parou por um momento como se fosse falar, e depois saiu na chuva que ainda caía lá fora. Júlia ficou sozinha no restaurante, segurando o anel que agora parecia pesar 1000 quilos. Lá fora, ela podia ver as luzes do Mercedes se afastando, levando embora o homem que era seu pai e ao mesmo tempo um completo estranho, mas algo lhe dizia que aquela não seria a última vez que veria Arthur Brandão. Júlia não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na pequena sala de seu apartamento acima do restaurante, girando o anel entre os dedos enquanto a chuva finalmente dava uma trégua lá fora. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Marta Regina Silva, minha filha. Manuela sabia. Quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Se Zilda conhecia a verdade sobre sua origem, por que havia guardado segredo por tanto tempo? E mais importante, como exatamente o anel havia chegado até ela? Quando o sol nasceu, Júlia já havia tomado uma decisão. Precisava de respostas. E só havia um lugar onde poderia encontrá-las. O Hospital São Lucas. Ficava do outro lado da cidade. Um prédio branco e imponente que ela visitara inúmeras vezes durante a doença de Zilda. Mas agora estava ali por um motivo diferente. Precisava conversar com alguém que pudesse ter conhecido sua mãe adotiva melhor. Alguém que talvez soubesse mais sobre os últimos dias de Manuela Brandão. Na recepção, uma jovem enfermeira a atendeu com um sorriso cansado. Posso ajudá-la? Estou procurando informações sobre uma enfermeira que trabalhava aqui. Zilda Nogueira. Ela se aposentou há alguns anos, mas faleceu recentemente. O rosto da jovem se iluminou. Dona Zilda. Claro que a conheci. Ela foi praticamente uma lenda aqui no hospital. Trabalhou no turno da noite por mais de 20 anos. Uma das enfermeiras mais dedicadas que já tivemos. Você saberia me indicar alguém que trabalhou mais próximo dela, especialmente alguém que estava aqui há uns 3 anos? A enfermeira pensou por um momento. A melhor pessoa seria a enfermeira-chefe Maria Aparecida. Ela e Dona Zilda eram muito amigas. Quer que eu veja se ela pode te receber. Minutos depois, Júlia estava sentada numa pequena sala ao lado do corredor da UTI. Esperando. Maria Aparecida era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque e olhos gentis que pareciam ter visto de tudo na vida.
Você disse que era filha da Zilda, perguntou Maria, se sentando na cadeira oposta. Filha adotiva? Corrigiu Júlia. Ela me criou desde bebê. Ah, sim, ela falava de você constantemente. Minha Júlia isso, minha Júlia aquilo. Era o orgulho da vida dela. Maria sorriu com carinho. Sinto muito pela sua perda. Zilda era uma pessoa especial. Obrigada, na verdade, vim aqui porque preciso entender algumas coisas sobre os últimos anos dela no hospital. Especificamente sobre uma paciente chamada Manuela Brandão. O sorriso de Maria desapareceu, substituído por uma expressão pensativa. Manuela Brandão. Sim, lembro dela. Uma jovem muito bonita. Um acidente terrível. Por que você quer saber sobre ela? Júlia hesitou. Como explicar toda aquela situação surreal? É complicado, mas acredito que Zilda pode ter tido algum tipo de relacionamento especial com essa paciente. Você se lembra de alguma coisa? Maria se recostou na cadeira, os olhos perdidos na memória. Agora que você fala, sim. Lembro que Zilda se apegou muito àquela moça, o que era estranho, porque Zilda sempre foi profissional demais para se envolver emocionalmente com os pacientes, mas com Manuela foi diferente. Diferente como? Ela passava horas extras no quarto da menina. Mesmo quando não estava no seu turno, às vezes eu a encontrava lá durante o dia, conversando baixinho com ela. E nos últimos dias? Maria pausou, como se estivesse tentando decidir se deveria continuar. Nos últimos dias? O quê? Manuela estava consciente, mas muito fraca. Zilda parecia urgente, como se tivesse algo importante para resolver antes que fosse tarde demais. Lembro que uma tarde, ela me pediu para cobrir seu turno, porque precisava cuidar de um assunto pessoal. Quando voltou, estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. O coração de Júlia disparou. Você sabe que assunto era esse? Não, Zilda nunca comentou. Mas posso te dizer uma coisa. Depois que Manuela morreu, Zilda nunca mais foi a mesma. Ficou mais quieta, mais introspectiva, e alguns meses depois, pediu aposentadoria antecipada. Disse que precisava cumprir uma promessa. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar na mente de Júlia. Maria, você se lembra se Manuela teve visitas especiais nos últimos dias? Alguém além da família? O pai dela vinha todos os dias, claro. Um homem elegante, sempre muito bem vestido, mas com uma tristeza terrível nos olhos. Às vezes ficava horas só olhando para ela. Maria fez uma pausa. Mas agora que você pergunta... Sim, houve uma visita estranha. Como assim? Foi no último dia, poucas horas antes de Manuela falecer. Um investigador particular apareceu aqui procurando por ela. Disse que tinha informações importantes que ela havia solicitado. Zilda não deixou ele entrar no quarto. Disse que a menina estava grave demais, mas vi eles conversando no corredor por um bom tempo. Júlia sentiu um arrepio. Um investigador particular. Sim, ele deixou um envelope lacrado com Zilda. Disse que eram os resultados que Manuela havia pedido. Zilda guardou o envelope. E depois... Bem, nunca mais vi o homem. E você não sabe o que tinha no envelope. Maria balançou a cabeça. Zilda nunca comentou. Mas posso te dizer que depois daquele dia, ela mudou completamente. Era como se tivesse descoberto algo que mudou toda a sua perspectiva sobre a vida. Júlia fechou os olhos, tentando processar tudo. Manuela havia contratado um investigador particular pouco antes de morrer. O investigador trouxe informações no último dia de vida dela. Zilda recebeu essas informações e depois mudou completamente, pedindo aposentadoria para cumprir uma promessa. Maria, disse Júlia devagar. Nos últimos dias de Manuela, Zilda chegou a mencionar algo sobre uma jovem chamada Júlia. Os olhos de Maria se arregalaram. Como você sabe disso? O sangue de Júlia gelou. Ela mencionou. Foi no dia que Manuela morreu. Zilda estava saindo do quarto, chorando muito, e murmurou algo como: agora preciso encontrar Júlia. Na época pensei que fosse alguma parente da Manuela, mas... Maria olhou para Júlia com uma expressão de compreensão crescente. Você é a Júlia que ela estava procurando? Acho que sim. Maria se inclinou para a frente, a voz baixando para um sussurro. Júlia, o que realmente aconteceu entre Zilda e aquela família? É uma longa história. Júlia suspirou.
Mas acho que Manuela descobriu algo sobre o passado do pai dela. Algo que Zilda sabia e que mudou tudo. Posso te dizer mais uma coisa, Maria disse, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. No último dia, depois que Manuela morreu, Zilda ficou no quarto por quase 1 hora. Quando saiu, estava usando um anel que eu nunca tinha visto antes. Um anel muito bonito, com esmeraldas. Júlia automaticamente olhou para o próprio dedo, onde o anel brilhava sob a luz fluorescente do hospital. Era este anel. Maria seguiu o olhar de Júlia e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, é exatamente esse como você, Zilda, me deu antes de morrer. Disse que era meu por direito. Maria ficou em silêncio por um longo momento, claramente tentando conectar todas as informações. Júlia, disse ela finalmente. Acho que você precisa saber de uma coisa. Nos últimos momentos de Manuela, quando ela ainda conseguia falar, ouvi ela dizer algo para Zilda. O que foi? Ela disse. Procure ela, tia Zilda. Procure minha irmã. Meu pai a abandonou, mas ela é uma Brandão de sangue. Este anel é nosso perdão e a herança que ela merece. Cuide dela como eu não pude. O mundo de Júlia parou. Manuela sabia. Não só sabia da existência dela, como também planejou tudo. O anel, Zilda se mudando para perto dela, tornando-se sua mãe adotiva, tudo havia sido orquestrado por uma irmã que ela nunca conheceu, mas que a amou o suficiente para garantir que ela não ficasse sozinha no mundo. Manuela, ela realmente disse isso, palavra por palavra, confirmou Maria, os olhos cheios de lágrimas. E agora entendo por que Zilda mudou tanto depois daquele dia. Ela havia recebido a missão mais importante da vida dela, cuidar de você. Júlia se levantou da cadeira com as pernas trêmulas. Tudo fazia sentido agora. Zilda não a havia encontrado por acaso quando era bebê. Ela havia sido escolhida por Manuela para ser sua guardiã, para protegê-la do abandono e prepará-la para este momento de revelação. Obrigada, Maria, murmurou Júlia. Você não sabe o quanto essas informações significam para mim. Espero que encontre as respostas que procura, querida. E lembre-se, Zilda a amou como uma filha verdadeira. Isso nunca vai mudar. Não importa o que mais descubra sobre seu passado. Júlia saiu do hospital com a mente fervilhando. Agora entendia que Zilda não havia guardado segredos por crueldade, mas por amor. Ela cumprira uma promessa feita a uma jovem moribunda, protegendo Júlia até que chegasse o momento certo da verdade vir à tona. E esse momento havia chegado na noite anterior, com a tempestade que trouxe Arthur Brandão até sua porta. Júlia estava voltando do hospital quando viu o Mercedes prata estacionado em frente ao restaurante novamente. Seu estômago se contraiu. Não estava pronta para enfrentar Arthur. Não depois de tudo que havia descoberto. Mas quando se aproximou, percebeu que ele não estava no carro. Estava sentado nos degraus da entrada do Esperança, a cabeça entre as mãos, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, parando a alguns metros de distância. Arthur ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, e ela pôde ver que ele não havia dormido. Esperando você. Precisamos conversar. Acho que já conversamos o suficiente ontem. Por favor. A palavra saiu quebrada. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas há coisas que você precisa saber sobre Manuela. Sobre o que realmente aconteceu. Júlia hesitou. A conversa com Maria ainda ecoava em sua mente. Está bem, mas entramos. Não vou discutir família na rua. Dentro do restaurante, eles se sentaram na mesma mesa da noite anterior. A luz do dia tornava tudo mais real, menos surreal. Arthur parecia menor, mais frágil sob a iluminação natural. Fui ao hospital hoje de manhã, começou Júlia. Conversei com uma enfermeira que conhecia Zilda. Ela me contou sobre os últimos dias de Manuela. Arthur se endireitou na cadeira. O que ela disse? Que Manuela havia contratado um investigador particular, que nos últimos momentos de vida dela, pediu para Zilda me procurar. Disse que eu era uma Brandão de sangue e que o anel era minha herança legítima. Júlia pausou, observando o impacto de suas palavras no rosto dele. Você sabia disso? Eu suspeitava de algo. Arthur passou a mão pelos cabelos. Nos últimos meses antes do acidente, Manuela estava diferente,
Fazia perguntas estranhas sobre o passado, sobre funcionários antigos da casa. Pensei que fosse só curiosidade, mas não era. Não. Ele suspirou profundamente. Ela estava investigando e descobriu sobre você. Júlia se inclinou para a frente. Como? Manuela sempre foi muito inteligente, muito determinada. Quando decidia descobrir algo, não parava até conseguir. Arthur sorriu tristemente. Herança da mãe. Helena também era assim. Você ainda não me explicou como ela soube sobre mim. Arthur ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Alguns meses antes do acidente, Manuela começou a trabalhar como voluntária numa ONG que ajuda mães solteiras. Ela chegava em casa falando sobre injustiças sociais, sobre homens que abandonam mulheres grávidas. Ele parou, a voz falhando. Continue. Um dia ela me perguntou diretamente: Pai, você já abandonou alguma mulher grávida? A pergunta me pegou de surpresa. Eu neguei, claro, mas Manuela me conhecia bem demais. Sabia quando eu estava mentindo. Júlia sentiu raiva subindo pela garganta. Então ela teve que descobrir sozinha a verdade que você não teve coragem de contar. Sim, a admissão saiu como um sussurro. E quando descobriu, Deus, ela ficou furiosa comigo. Disse que eu era um hipócrita, que passava a vida falando sobre valores familiares enquanto havia abandonado minha própria filha. Ela estava certa. Estava. Arthur ergueu os olhos para encontrar os dela. E ela disse mais uma coisa. Disse que ia reparar o erro que eu havia cometido, que ia encontrar você e fazer com que recebesse o que era seu por direito. Júlia sentiu lágrimas queimando os olhos. Uma irmã que nunca conheceu havia lutado por ela. Havia se importado o suficiente para investigar e planejar uma forma de reparar as injustiças do passado. Por isso o testamento, murmurou ela. Que testamento? A enfermeira me disse que Manuela alterou seu testamento pouco antes de morrer. Deixou metade dos bens para a irmã que nosso pai negou quando ela for encontrada. Arthur empalideceu completamente. Isso é verdade. Você não sabia. Não, Manuela nunca me disse que havia alterado o testamento. Quando ela morreu, todo o patrimônio ficou comigo por ser o único herdeiro direto. Se o que você está dizendo é verdade, então tecnicamente metade de tudo que você tem deveria ser meu. O silêncio que se seguiu foi tenso. Júlia podia ver Arthur processando a informação, a culpa se aprofundando ainda mais em seus olhos. Nós precisamos fazer um teste de DNA, disse ele finalmente. Para quê? Você já admitiu que é meu pai. Para tornar tudo oficial. Para que você possa reivindicar legalmente o que Manuela queria que fosse seu. Arthur se inclinou para a frente. Júlia, se o testamento realmente diz isso, então você tem direito a uma herança considerável. Empresas, propriedades, investimentos. Júlia riu, mas não havia humor no som. Você acha que é sobre dinheiro? Você acha que eu me importo com sua herança? Não é minha herança, é de Manuela, e ela queria que fosse sua. O que eu queria era ter tido um pai. As palavras saíram carregadas de dor, O que eu queria era ter conhecido minha irmã. O que eu queria era que minha mãe biológica não tivesse morrido sozinha e abandonada. Arthur fechou os olhos. Júlia. Não. Ela se levantou bruscamente. Você não tem direito de falar meu nome como se me conhecesse. Você me abandonou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, preferiu casar com outra pessoa, viver sua vida perfeita, enquanto Marta Regina morria sozinha. Minha vida não foi perfeita. Arthur disse baixinho. Ah, não, mansão, empresas, esposa de boa família. O que faltou? Amor verdadeiro? A resposta a pegou desprevenida. Eu me casei com Helena por conveniência, por pressão do meu pai. Ela era uma boa mulher, uma excelente mãe, mas nós dois sabíamos que nosso casamento era mais uma sociedade do que um romance. Júlia o encarou, tentando entender onde ele queria chegar. Eu nunca esqueci sua mãe, continuou Arthur. Nenhum dia passou em que eu não pensasse no que poderia ter sido diferente. Helena sabia disso. Às vezes ela me pegava olhando para o nada e dizia: Você está pensando nela de novo. Não está. Coitada da Helena, casada com um homem que amava outra. Helena era a melhor pessoa do que eu merecia. E Manuela? Manuela tinha a generosidade da mãe.
Mas também minha teimosia. Quando descobriu sobre você, ela não pensou 2 vezes. Queria reparar meus erros. Júlia voltou a se sentar, mas manteve distância. E agora? O que você quer de mim? Quero fazer o teste de DNA para confirmar oficialmente nossa relação. Quero revisar o testamento de Manuela com os advogados. E quero... Ele hesitou. Quero uma chance de ser o pai que deveria ter sido há 28 anos. 28 anos tarde demais. Eu sei, mas talvez não seja tarde demais para começar. Júlia olhou para ele por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia décadas de abandono e dor. Você realmente acha que pode aparecer na minha vida com um teste de DNA e dinheiro e consertar tudo? Não. Arthur admitiu. Sei que não posso consertar o passado, mas posso tentar construir um futuro diferente. Não por mim, mas por Manuela. Ela queria que você fizesse parte da família Brandão. Era o último desejo dela. Eu já tenho uma família. Zilda foi mais mãe para mim do que você jamais foi pai. Tem razão. E nunca vou tentar substituir o que Zilda foi para você. Mas isso não significa que não podemos tentar construir algo novo. Júlia ficou em silêncio. Lutando com emoções contraditórias, parte dela queria mandá-lo embora. Continuar sua vida simples sem as complicações que ele trazia. Mas outra parte, a parte que sempre sonhou em conhecer sua família verdadeira, estava curiosa. Se eu concordar com o teste, disse ela finalmente, não significa que vou aceitar você como pai. Não significa que vou querer sua herança ou fazer parte da sua vida. Entendo. Significa apenas que vou descobrir a verdade. Por Manuela, por Zilda e por minha mãe. Arthur acenou com a cabeça. É tudo o que posso pedir. Júlia olhou novamente para o anel em seu dedo. Um anel que havia pertencido à esposa de Arthur, depois à filha dele, e agora estava com ela. A filha bastarda que ele havia negado. Um círculo estranho do destino. Está bem, disse ela. Faremos o teste, mas depois disso cada um segue sua vida. Arthur sorriu pela primeira vez desde que chegara, mas era um sorriso triste. Obrigado, Júlia. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Não faça disso mais do que é, ela rebateu. É apenas um teste de sangue. Mas enquanto dizia isso, Júlia sabia que não era verdade. Era muito mais do que um teste de sangue. Era o começo de algo que mudaria sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. O resultado do teste de DNA chegou numa quinta-feira cinzenta, 3 semanas depois da tempestade que mudara tudo. Júlia estava preparando o almoço no restaurante, quando viu o Mercedes conhecido parar em frente. Seu estômago se apertou. Sabia que Arthur trazia as respostas que parte dela temia conhecer. Ele entrou no Esperança, carregando um envelope lacrado. O rosto uma máscara de nervosismo e expectativa. Os resultados chegaram, disse simplesmente. Júlia limpou as mãos no avental, tentando controlar o tremor que a tomava. E então, Arthur abriu o envelope com cuidado. Como se contivesse dinamite, seus olhos percorreram rapidamente o documento antes de erguê-los para encontrar os dela. 99,9% de compatibilidade. Você é minha filha, oficialmente. As palavras pairaram no ar entre eles. Júlia havia se preparado para essa confirmação, mas ouvi-la em voz alta ainda a atingiu como um soco no estômago. Não era mais uma possibilidade ou suspeita. Era fato científico, incontestável. Pronto, disse ela, voltando a cortar os legumes com mais força do que necessário. Agora você tem sua confirmação. Pode ir embora. Mas Arthur não se moveu. Em vez disso, puxou uma cadeira e se sentou no balcão, observando-a trabalhar. O que você está fazendo? Preparando o almoço? O restaurante abre em 1 hora. Posso ajudar? Júlia parou de cortar e o encarou com incredulidade. Ajudar? Você nem sabe descascar uma batata. Posso aprender. Por que faria isso? Arthur hesitou antes de responder. Porque quero conhecer sua vida. Quero entender quem você se tornou. Não precisa fingir interesse agora. Não estou fingindo. Ele se levantou e caminhou até ela. Júlia, eu sei que não posso desfazer 28 anos de ausência. Sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo. Mas se você me deixar, eu gostaria de tentar. Júlia o estudou por um longo momento. Havia algo diferente em Arthur hoje.
A arrogância empresarial havia dado lugar a uma humildade que ela não esperava ver. Tentar o quê, exatamente? Ser útil, ser presente, começar pequeno, contra seu melhor julgamento, Júlia apontou para a pia cheia de pratos. Se você realmente quer ajudar, pode começar lavando isso. Para sua surpresa, Arthur tirou o paletó caro, arregaçou as mangas da camisa e se dirigiu à pia sem hesitar. Júlia o observou enquanto ele tentava descobrir como usar a esponja e o detergente, claramente fora de seu elemento. Assim não, ela disse, se aproximando. Deixa a água quente, põe detergente assim. Nossa, você realmente nunca lavou um prato na vida. Sempre tive empregadas para isso, admitiu Arthur, constrangido. Claro que teve. Júlia balançou a cabeça, mas havia menos hostilidade em sua voz agora. Vamos, eu te ensino. Foi assim que começou uma rotina estranha e inesperada, todos os dias, por volta das 10 da manhã. O Mercedes prata estacionava em frente ao Esperança. Arthur entrava, cumprimentava Júlia com um aceno cauteloso e se dirigia para qualquer tarefa que ela lhe designasse. No primeiro dia, ele quebrou 3 pratos e cortou o dedo descascando cenouras. No segundo, queimou o feijão que estava mexendo e derrubou uma panela inteira de arroz. Os clientes regulares do restaurante, pescadores, operários, donas de casa do bairro, observavam com uma mistura de diversão e desconfiança aquele homem claramente rico fazendo trabalho braçal. Quem é o Patricinha? Perguntou seu Benedito, um aposentado que almoçava no restaurante todos os dias. Um amigo, Júlia respondeu, não sabendo bem como explicar. Amigo que usa relógio que custa mais que minha casa. Seu Benedito riu. Tá fugindo da polícia, é. Com o passar dos dias. No entanto, a curiosidade hostil se transformou em algo mais próximo da aceitação. Arthur era desastrado, sim, mas estava genuinamente tentando. Quando Dona Carmen reclamou que a cadeira dela estava manca, foi Arthur quem se ofereceu para consertá-la. E conseguiu, depois de 3 tentativas, quando o filho do seu João precisou de dinheiro para comprar material escolar, Arthur discretamente deixou algumas notas debaixo do prato dele. Ele não é tão ruim, comentou Carla, a jovem que trabalhava na padaria ao lado. Meio desengonçado, mas tem boa vontade. Júlia observava tudo isso com sentimentos contraditórios. Via o esforço genuíno de Arthur, mas também se perguntava se não era tudo uma encenação elaborada. Seria possível que um homem que havia abandonado uma mulher grávida pudesse realmente mudar? A resposta veio numa tarde chuvosa. 2 semanas depois do início dessa rotina estranha, Júlia estava fechando o restaurante quando notou que Arthur havia esquecido a carteira no balcão quando a abriu para procurar documentos de identificação. Uma foto caiu no chão. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava uma jovem negra de cabelos cacheados e sorriso radiante, segurando um buquê de flores no verso, numa caligrafia cuidadosa. Estava escrito: Marta Regina, o amor da minha vida, 1996. Júlia ficou olhando a foto por um longo tempo, tentando absorver o que via. Era sua mãe, e Arthur havia carregado essa foto na carteira por quase 30 anos. Você não deveria estar mexendo nas minhas coisas. Júlia se virou e viu Arthur parado na porta, molhado da chuva. Não havia raiva em sua voz, apenas tristeza. Você carrega uma foto da minha mãe há todos esses anos. Arthur se aproximou e pegou a foto delicadamente. Todas as manhãs, quando abro a carteira, vejo o rosto dela. Todas as noites, quando guardo as chaves, vejo o rosto dela. É meu lembrete diário de que eu fui um covarde. Por que você guardou isso? Porque não queria esquecer. Não queria me permitir esquecer o que fiz. Ele olhou para Júlia. Sua mãe era a pessoa mais pura que já conheci. Ria de tudo. Encontrava beleza nas coisas mais simples. Quando ela me contou sobre a gravidez, estava radiante. Dizia que seria o bebê mais amado do mundo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Júlia. E você destruiu isso. Destruí? Ele não tentou se defender. E desde então, todos os dias, acordo sabendo que sou responsável pela morte dela, sabendo que em algum lugar havia uma filha minha crescendo sem pai por causa da minha covardia. Então por que não me procurou antes? Arthur guardou a foto de volta na carteira com cuidado. Porque achei que seria pior para você.
que era melhor ter uma vida sem mim do que descobrir que tipo de homem era seu pai. E agora, o que mudou? Você. A resposta a surpreendeu. Conhecer você mudou tudo. Ver quem você se tornou. Apesar de tudo que passei, Marta Regina estaria orgulhosa. Muito orgulhosa. Júlia limpou as lágrimas do rosto. Não foi apesar de você, foi por causa de Zilda. Ela me deu tudo o que você deveria ter dado. Eu sei. E sou grato a ela por isso. Mas também quero fazer minha parte agora, mesmo que seja tarde demais. O que você quer dizer? Arthur respirou fundo. Quero oficializar tudo. O reconhecimento de paternidade. A herança que Manuela deixou para você, mas mais que isso, quero continuar vindo aqui. Quero continuar aprendendo quem você é. Não como o pai que nunca fui, mas como, sei lá, como alguém que se importa. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dele. E se eu disser não, então eu respeito sua decisão e saio da sua vida para sempre. E se eu disser sim, então eu continuo aparecendo aqui todos os dias, quebrando seus pratos e atrapalhando sua cozinha, até você não aguentar mais e me mandar embora. Apesar de tudo, Júlia sorriu. Você é realmente péssimo na cozinha. Sou terrível, mas estou melhorando. Ela olhou ao redor do restaurante. Seu refúgio, seu mundo, o lugar onde construíra uma vida simples, mas digna. A presença de Arthur havia trazido complicações, mas também algo que ela não esperava. A possibilidade de não estar completamente sozinha no mundo. Está bem, disse ela finalmente. Você pode continuar vindo, mas com uma condição. Qual? Amanhã você aprende a fazer café decente, o seu está intragável. Arthur riu. O primeiro riso genuíno que ela ouvira dele. Trato feito. Enquanto ele saía na chuva, Júlia ficou olhando pela janela. Talvez fosse loucura, talvez estivesse cometendo um erro. Mas pela primeira vez desde a morte de Zilda, sentia que não estava enfrentando o mundo completamente sozinha. E talvez, apenas talvez, isso fosse o começo de algo novo. 3 meses haviam se passado desde que Arthur começara a frequentar o restaurante diariamente. A rotina estranha havia se tornado natural. Ele chegava às 10 da manhã. Ajudava no preparo do almoço com suas habilidades cada vez menos desastrosas. E ficava até o final da tarde conversando com os clientes regulares que já o tratavam como parte da mobília. Júlia ainda não conseguia chamá-lo de pai, mas a hostilidade inicial havia dado lugar a algo mais próximo da tolerância. Às vezes, quando ele contava histórias sobre Manuela, ou fazia algum comentário que a fazia rir, ela conseguia vislumbrar o homem que sua mãe havia amado. Foi numa tarde de sábado, quando estava organizando os papéis de Zilda no apartamento acima do restaurante, que Júlia fez a descoberta que mudaria tudo novamente. Estava esvaziando a última gaveta da escrivaninha quando seus dedos encontraram algo preso no fundo. Um envelope grosso, amarelo pelo tempo, escondido atrás de uma tábua solta. Com cuidado, ela o retirou e viu que estava endereçado a Senhor Arthur Brandão, numa letra feminina e delicada. O coração de Júlia disparou. Reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Era idêntica à que vira na foto da carteira de Arthur. Era a letra de sua mãe. Mas havia mais. O envelope continha pelo menos 10 cartas, todas endereçadas a Arthur. Todas com datas de 1996, o período da gravidez. Com as mãos tremendo, Júlia desceu ao restaurante onde Arthur estava limpando as mesas para o dia seguinte. Preciso que você veja uma coisa. Ele se virou e viu o envelope nas mãos dela. O que é isso? Cartas. Júlia colocou o envelope sobre a mesa. Cartas que minha mãe escreveu para você em 1996, Zilda estava guardando. A cor desapareceu do rosto de Arthur. Isso é impossível. Marta Regina nunca me escreveu. Ou você nunca recebeu as cartas. Júlia puxou uma cadeira e se sentou. Abra, com dedos trêmulos. Arthur abriu o envelope e retirou a primeira carta. A data estava no topo. 15 de março de 1996. Meu querido Arthur. Ele leu em voz alta, a voz falhando. Escrevo esta carta esperando que você mude de ideia sobre nós. Sei que está com medo. Sei que seu pai é um homem difícil. Mas nosso amor é real. O bebê que carrego é fruto desse amor. Arthur parou de ler, as lágrimas já embaçando seus olhos.
Ela escreveu para mim. Continue, Júlia disse suavemente. Sonho todas as noites com nossa família. Você, eu e nosso filho ou filha correndo pela praia. Sei que posso não ter o dinheiro ou a educação das moças que seu pai aprova. Mas tenho algo que elas não têm. Um amor verdadeiro por você. Um amor que vai durar para sempre. Não importa o que aconteça. Arthur fechou os olhos, as palavras atingindo-o como punhaladas. Por que eu nunca recebi essas cartas? Júlia pegou outra carta do envelope. Esta é de maio, 2 meses depois. Arthur, meu amor, ainda não obtive resposta das minhas cartas anteriores. Talvez você esteja viajando a negócios, o bebê está crescendo, e ontem senti ele se mexer pela primeira vez. Foi o momento mais mágico da minha vida. E a única tristeza foi você não estar aqui para compartilhar comigo. Meu Deus, Arthur sussurrou. Ela estava tentando me falar sobre a gravidez, sobre você. Tem mais. Júlia abriu uma terceira carta. Esta é de julho. Querido Arthur, comecei a me preocupar. Foram tantas cartas sem resposta que não posso mais acreditar que você não as recebeu. Talvez você tenha decidido que é melhor fingir que eu não existo. Mas este bebê existe, Arthur, e merece conhecer o pai. Arthur se levantou bruscamente e começou a andar de um lado para o outro. Eu nunca vi essas cartas, Júlia. Você tem que acreditar em mim se eu soubesse. Continue lendo. A quarta carta era de agosto, e o tom havia mudado. A desesperança começava a substituir a esperança. Arthur, esta será minha última tentativa. O bebê deve nascer em setembro, e não posso mais me iludir de que você vai mudar de ideia. Talvez seja melhor assim. Talvez uma criança não precise de um pai que não a quer. Mas ela não desistiu completamente. Júlia disse, pegando a última carta. Esta é de setembro, poucos dias antes do meu nascimento. Arthur hesitou antes de pegá-la, como se soubesse que seria a mais dolorosa. Meu querido Arthur, nossa filha nascerá a qualquer momento. Sim, é uma menina. Vou chamá-la de Júlia, que significa jovem. Espero que ela tenha sua inteligência e determinação. Mas também espero que tenha um coração mais generoso que o seu. Se você algum dia mudar de ideia, se algum dia quiser conhecê-la, estaremos no Hospital São Lucas. Sua enfermeira se chama Zilda Nogueira. Ela promete cuidar de nós. Com amor eterno. Marta Regina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Arthur estava parado no meio do restaurante, a carta tremendo em suas mãos, lágrimas descendo silenciosamente por seu rosto. Como essas cartas foram parar com Zilda? Perguntou Júlia, embora já suspeitasse da resposta. Meu pai? A voz de Arthur saiu rouca. Meu pai interceptou todas elas. Como você sabe? Porque eu o conhecia. Ele controlava tudo na minha vida. Meus negócios, meus relacionamentos, até minha correspondência quando queria impedir alguma coisa, não hesitava em interferir. Arthur se sentou pesadamente. Ele deve ter descoberto sobre Marta Regina e decidido que eu nunca poderia saber sobre as cartas. Mas como elas foram parar com Zilda? Arthur pensou por um momento. Provavelmente meu pai as mandou para alguém destruir, mas essa pessoa decidiu guardá-las. Talvez uma secretária com consciência pesada, ou um funcionário dos Correios. De alguma forma, elas chegaram até Zilda. Júlia pegou um envelope vazio e o examinou mais de perto. No verso, havia uma anotação a lápis numa letra diferente. Para Zilda Nogueira, Hospital São Lucas. A menina deve saber a verdade quando crescer. Olhe isso, ela mostrou para Arthur. Ele leu a anotação e balançou a cabeça lentamente. Alguém sabia. Alguém que trabalhava para meu pai sabia que essas cartas eram importantes e se certificou de que chegassem até a pessoa certa. Zilda guardou essas cartas por 28 anos. Júlia murmurou, esperando o momento certo para me mostrar. Mas por que ela não mostrou antes? Porque você tinha que estar pronto. A compreensão atingiu Júlia como um raio. Ela sabia que se me mostrasse essas cartas antes de você aparecer, eu sairia procurando por você cheia de raiva e ressentimento. Mas assim você teve que vir até mim primeiro. Teve que mostrar que queria mudar. Arthur olhou para ela com uma expressão de espanto. Zilda planejou tudo isso. Zilda era mais inteligente do que qualquer um de nós imaginou. Júlia juntou as cartas cuidadosamente. Ela sabia que um dia você descobriria sobre o anel
e viria atrás de mim. E quando isso acontecesse, eu estaria preparada para ouvir sua versão dos fatos e depois mostrar a você a verdade. A verdade de que eu nunca soube sobre sua existência. A verdade de que minha mãe te amou até o fim. E que você, Júlia, hesitou, ainda lutando com as emoções. E que talvez você não seja o vilão que eu pensava que fosse. Arthur se inclinou para a frente, as lágrimas ainda caindo. Júlia, se eu soubesse, se eu tivesse recebido essas cartas, eu sei. E era verdade, lendo aquelas cartas, vendo o amor desesperado de sua mãe, a esperança que lentamente se transformava em resignação, Júlia finalmente entendia que havia sido vítima de circunstâncias maiores que todos eles. Seu pai nos separou, disse ela. Separou você da minha mãe, me separou de você e provavelmente nem imaginou as consequências do que fez. Ele morreu há 10 anos, Arthur disse amargamente. Nunca saberei se ele se arrependeu. Talvez não importe mais. Júlia guardou as cartas de volta no envelope. O que importa é que agora sabemos a verdade. Toda ela. Arthur a olhou com uma expressão vulnerável que ela nunca vira antes. O que fazemos agora? Júlia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o anel de esmeraldas em seu dedo, o anel que havia pertencido a Helena, depois a Manuela, e agora a ela. Um círculo que finalmente se fechava. Agora, disse ela finalmente, começamos do zero, sem mentiras, sem segredos, só nós dois tentando descobrir como se constrói uma relação pai e filha aos 28 anos. Você gostaria disso. Não sei ainda, Júlia admitiu, mas gostaria de tentar. E pela primeira vez desde que se conheceram, Arthur sorriu um sorriso completo, cheio de esperança e gratidão. A descoberta das cartas havia mudado tudo entre Júlia e Arthur. Nos dias que se seguiram, suas conversas se tornaram mais profundas. Menos cautelosas, era como se um véu tivesse sido removido, permitindo que vissem um ao outro com mais clareza. Foi numa tarde de domingo, quando o restaurante estava fechado, e eles organizavam juntos os documentos da herança de Manuela, que Arthur começou a contar histórias que Júlia nunca havia ouvido. Meu pai, Eduardo Brandão, era um homem que acreditava que tudo na vida podia ser controlado através do poder e do dinheiro, começou Arthur. Folheando contratos antigos, ele decidiu que eu me casaria com Helena quando eu ainda tinha 18 anos. Ela tinha 16. Casamento arranjado. Uma união estratégica, como ele gostava de chamar. As famílias Brandão e Moreira unindo forças para dominar o mercado imobiliário. Arthur sorriu tristemente. Helena e eu nem nos conhecíamos direito quando ficamos noivos. Júlia parou de organizar os papéis. E vocês se apaixonaram depois. Nós nos respeitávamos, nos dávamos bem. Helena era uma mulher extraordinária, inteligente, gentil, comprometida com causas sociais, mas amor, ele balançou a cabeça. Amor verdadeiro foi algo que nós dois só experimentamos com outras pessoas. Helena também amava outra pessoa, um médico chamado Ricardo. Eles se conheceram na faculdade, antes do nosso noivado. Quando meu pai anunciou o nosso casamento, Ricardo tentou convencê-la a fugir com ele. Arthur pausou, perdido nas memórias. Mas Helena era filha obediente, assim como eu era filho obediente. Nenhum de nós teve coragem de desafiar nossos pais. Júlia sentiu um aperto no peito. Então vocês dois se casaram sem amor. Nos casamos com resignação e tentamos construir algo real ao longo dos anos, em muitos aspectos. Conseguimos, éramos bons parceiros, pais dedicados para Manuela, mas sempre havia essa lacuna, essa sensação de que estávamos vivendo a vida que outros haviam escolhido para nós. Foi por isso que você se envolveu com minha mãe. Arthur fechou os olhos. Quando conheci Marta Regina, foi como acordar de um sonho. Ela tinha 19 anos, trabalhava na nossa casa há apenas 3 meses, e era pura alegria. Ria de coisas simples. Encontrava beleza em pequenos detalhes quando estava com ela. Eu me sentia como a pessoa que realmente era, não como o empresário que meu pai havia moldado. Como vocês se aproximaram. No começo eram apenas conversas. Ela trabalhava no jardim, e eu a via das janelas do escritório. Um dia, desci para tomar um café
E começamos a conversar sobre as flores que ela estava plantando. Arthur sorriu. E Júlia pode ver como a memória ainda o tocava. Ela sabia o nome científico de todas as plantas. Dizia que havia aprendido numa biblioteca pública. Ficava horas lá, lendo sobre botânica. Ela gostava de estudar. Era a pessoa mais curiosa que já conheci. Sonhava em voltar à escola, fazer faculdade de biologia. Dizia que queria ensinar crianças sobre a natureza. A voz de Arthur ficou mais baixa. Eu prometi que a ajudaria a realizar esse sonho. Júlia sentiu lágrimas queimando os olhos. Mais uma promessa que você não cumpriu. A maior de todas. Arthur abriu uma pasta e mostrou alguns documentos antigos. Mas há algo que você precisa saber sobre Helena. Ela sabia sobre Marta Regina. Como assim? Helena era mais observadora do que eu imaginava. Algumas semanas depois que comecei a me encontrar com sua mãe, ela me confrontou. Disse que podia ver a mudança em mim, que eu estava diferente, mais leve. Arthur pausou. E então disse algo que nunca esqueci. Arthur, eu também sei o que é amar alguém que não posso ter. Se você encontrou essa pessoa, não a deixe escapar como eu deixei. Júlia se inclinou para a frente. Ela estava falando do médico. Ricardo havia se mudado para o exterior depois do nosso casamento. Helena nunca mais o viu, mas também nunca o esqueceu. Arthur suspirou. Nós dois estávamos presos numa vida que não havíamos escolhido, casados um com o outro, mas amando pessoas que não podíamos ter. Então, por que você não ficou com minha mãe? Helena tinha lhe dado permissão, porque meu pai descobriu. A resposta veio carregada de amargura. Não sei como, mas ele sempre descobria tudo. Uma tarde, me chamou no escritório e colocou fotos sobre a mesa. Fotos de mim e Marta Regina no jardim, conversando, rindo. Júlia sentiu o sangue gelar. Ele estava vigiando vocês. Meu pai vigiava tudo na minha vida. Tinha pessoas que relatavam para ele. Funcionários, motoristas. Até alguns dos nossos amigos eram informantes. Arthur se levantou e caminhou até a janela. Quando viu as fotos, ele disse: "Você vai demitir essa mulher hoje mesmo. E se eu descobrir que vocês mantiveram contato, eu a destruo. Destruo ela e a família dela. E você acreditou que ele faria isso. Eu sabia que ele faria." Arthur se virou para encará-la. Meu pai não fazia ameaças vazias. Alguns anos antes, um primo meu havia se apaixonado por uma professora que ele considerava inadequada. Em 2 semanas, a mulher havia perdido o emprego, sido despejada do apartamento, e sua família inteira estava na lista negra de todas as empresas da cidade. Júlia começou a entender a magnitude do controle que o avô exercia sobre a família. Então você escolheu proteger minha mãe, se afastando dela. Pensei que estava protegendo. Achei que se eu a demitisse rapidamente, meu pai perderia o interesse, que ela poderia refazer a vida em outro lugar. Longe da influência dele, Arthur voltou a se sentar. Nunca imaginei que ela estava grávida. Mas as cartas que meu pai interceptou, provavelmente leu todas elas. Soube sobre a gravidez. E ainda assim decidiu esconder de mim. Arthur cerrou os punhos. Ele deixou Marta Regina morrer sozinha sabendo que eu tinha uma filha. Deixou você crescer sem pai sabendo que eu daria minha vida para conhecê-la. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia tentava processar o nível de crueldade necessário para fazer o que Eduardo Brandão havia feito. Não era apenas controle. Era destruição deliberada de vidas humanas. E Helena, ela sabia sobre mim. Não naquela época. Só descobriu anos depois, quando Manuela começou a fazer perguntas. Arthur abriu outra pasta. Helena havia guardado algumas coisas de quando éramos jovens. Cartas, fotos, documentos. Quando Manuela começou a investigar a família, ela encontrou algumas anotações que Helena havia feito num diário. Que tipo de anotações? Helena escrevia sobre suas suspeitas, sobre como eu havia mudado depois que Marta Regina foi embora, sobre como eu às vezes murmurava o nome dela durante o sono. Arthur mostrou um papel amarelado. Esta é uma página do diário dela, de 1997, um ano depois que você nasceu. Júlia leu em voz alta. Arthur continua diferente. Às vezes o encontro olhando para o jardim, onde ela costumava trabalhar. Ontem ele perguntou se eu achava que pessoas podiam se arrepender de decisões pelo resto da vida. Tenho certeza de que ele amou aquela mulher de verdade.
Espero que ela esteja bem, onde quer que esteja. Helena era uma pessoa boa, disse Arthur. Melhor do que qualquer um de nós merecia. E Manuela, como ela descobriu tudo isso? Através do diário da mãe e de suas próprias investigações, quando Helena morreu, há 5 anos, Manuela encontrou todas essas anotações. Foi aí que começou a suspeitar que havia mais família por aí. Arthur sorriu tristemente. Manuela tinha a persistência da mãe e minha teimosia. Quando decidia descobrir algo, não parava até conseguir. Por isso ela alterou o testamento. E por isso pediu para Zilda cuidar de você quando descobriu a verdade. Arthur olhou para Júlia. Sua irmã passou os últimos meses de vida tentando reparar os danos que 3 gerações de homens Brandão haviam causado. Júlia sentiu o peso da revelação. 3 gerações de mulheres, Marta Regina, Helena e Manuela, haviam sido vítimas ou tentado reparar os erros de homens que escolheram poder e controle sobre amor e família. E agora? Perguntou ela. O que fazemos com toda essa história? Arthur olhou ao redor do restaurante simples, tão diferente do mundo de luxo em que havia crescido. Agora tentamos quebrar o ciclo. Tentamos construir algo baseado no amor, não no poder. Algo que honre a memória de todas as mulheres que perdemos pelo caminho. Júlia tocou o anel de esmeraldas em seu dedo. Manuela realmente acreditava que isso era possível. Manuela acreditava no poder do perdão. Nos últimos meses de vida, ela me disse várias vezes que nunca era tarde demais para fazer a coisa certa. Arthur estendeu a mão, hesitante. Talvez ela estivesse certa. Pela primeira vez, Júlia pegou a mão de Arthur. Era calejada pelo trabalho no restaurante, mas ainda mantinha a força de quem havia lutado a vida inteira contra expectativas e limitações. Talvez estivesse. Ela concordou 1 semana depois da descoberta das cartas. Arthur chegou ao restaurante carregando uma pasta de couro e uma expressão séria que Júlia não via há tempos. Era uma segunda-feira chuvosa, e o Esperança estava vazio, exceto por seu Benedito, que tomava seu café matinal no canto habitual. Preciso conversar com você sobre algo importante, disse Arthur, colocando a pasta sobre o balcão. Júlia terminou de secar as xícaras e se aproximou. Parece sério. É sobre o testamento de Manuela. E sobre Helena. Ele abriu a pasta e retirou vários documentos. Passei a semana toda com os advogados revisando tudo e descobri coisas que mudam nossa perspectiva sobre muita coisa. Que tipo de coisas? Arthur puxou uma cadeira para ela. Sente-se, esta conversa vai demorar. Júlia se sentou, o coração já acelerando. Sempre que Arthur ficava assim, formal e cuidadoso, significava que havia revelações importantes chegando. Você se lembra que eu disse que Helena sabia sobre Marta Regina, mas não sobre você? Sim. Bem, eu estava parcialmente errado. Arthur abriu um documento antigo. Helena não só sabia sobre você. Ela ajudou Manuela a encontrá-la. O sangue de Júlia gelou. Como assim? Este é o testamento original de Helena. De quando ela morreu há 5 anos, ela deixou instruções específicas para Manuela. Arthur começou a ler. Minha querida filha, se você está lendo isto é porque chegou a hora de reparar os erros do passado. Seu pai teve uma filha com uma mulher que ele amou profundamente. Esta filha foi criada por uma enfermeira chamada Zilda Nogueira. É sua obrigação moral encontrá-la e garantir que ela receba o que é seu por direito. Júlia ficou sem palavras. Helena sabia de mim há 5 anos. A mais. Arthur virou a página. Anexo a este testamento todas as informações que consegui reunir sobre Marta Regina Silva e sua filha Júlia. Também deixo metade dos meus bens pessoais. Não os bens da família Brandão, mas minha herança pessoal da família Moreira, para esta jovem, caso ela seja encontrada. Metade dos bens pessoais de Helena, propriedades, investimentos, joias. Helena vinha de uma família muito rica, independente dos Brandão, e ela deixou metade de tudo isso para você, 5 anos antes de Manuela alterar o próprio testamento. Júlia se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Por que ela faria isso? Ela nem me conhecia. Porque Helena carregava a culpa. Arthur puxou outro documento. Este é um trecho de uma carta que ela escreveu para mim.
mas nunca entregou. Foi encontrada entre os papéis pessoais dela. Meu querido Arthur, sei que você nunca me amou como amou Marta Regina. E está tudo bem, porque eu também nunca te amei como amei Ricardo. Mas nossa filha merece crescer numa família completa. E sua outra filha merece conhecer o pai que nunca teve. Quando eu não estiver mais aqui, espero que você tenha coragem de fazer o que deveria ter feito há 20 anos. Buscar sua filha perdida e ser o pai que ela merece. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Júlia. Helena estava tentando nos reunir. Helena e Manuela trabalharam juntas nos últimos 2 anos de vida de Helena para encontrar você. Foi Helena quem contratou os primeiros investigadores particulares. Foi ela quem descobriu que você havia sido criada por Zilda Nogueira. Arthur se levantou e caminhou até ela. Sua madrasta, que você nunca conheceu, lutou para trazer você de volta para a família. Mas por que ela se importava tanto? Arthur hesitou antes de responder. Porque Helena era uma mulher que entendia o que era viver com arrependimentos. Ela passou a vida inteira se perguntando e se? E se tivesse fugido com Ricardo? E se tivesse tido coragem de desafiar a família? E se tivesse vivido por amor em vez de obrigação? E ela não queria que eu vivesse com os mesmos arrependimentos. Ela não queria que você crescesse acreditando que não era desejada, que não tinha família. Arthur mostrou mais papéis. Helena escreveu cartas para você, Júlia. Cartas que ela esperava que Manuela entregasse quando você fosse encontrada. O coração de Júlia parou. Cartas para mim. 5 cartas. Uma para cada ano desde que ela descobriu sobre sua existência. Arthur abriu um envelope selado. Esta é a primeira, escrita logo depois que ela soube da verdade. Com mãos trêmulas, Júlia pegou a carta e começou a ler. Minha querida Júlia, meu nome é Helena Brandão e sou a esposa do seu pai. Sei que esta deve ser uma apresentação estranha, vinda de alguém que você não conhece e que talvez considere como a outra mulher. Mas quero que saiba que nunca fui rival da sua mãe. Marta Regina era a mulher que seu pai realmente amava. E eu sempre soube disso. Escrevo esta carta porque acabei de descobrir sobre sua existência. E meu coração está partido ao saber que você cresceu sem conhecer sua família. Seu pai é um homem bom, mas foi criado por um pai controlador que destruiu muitas vidas com sua rigidez. Eduardo Brandão causou sofrimento a todos nós. A mim, ao seu pai, à sua mãe e especialmente a você. Quero que saiba que, se dependesse de mim, você teria sido criada aqui conosco. Manuela teria crescido conhecendo a irmã. Vocês duas teriam se amado, tenho certeza. Manuela tem um coração generoso, assim como sua mãe tinha. Não sei quando esta carta chegará às suas mãos, mas espero que quando isso acontecer, você possa encontrar em seu coração espaço para perdoar uma família que falhou com você. E espero que possa aceitar o amor tardio, mas sincero, de uma mulher que sempre quis ter 2 filhas. Com carinho, Helena. Júlia terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente. Ela realmente me considerava como filha. Todas as cartas falam isso. Arthur abriu outra. Esta é da carta do ano seguinte. Minha querida Júlia, Manuela e eu começamos oficialmente a procurar por você hoje. Contratamos um investigador particular e demos todas as informações que temos. Manuela está ansiosa para conhecer a irmã. Ela disse que sempre sentiu que faltava alguém na nossa família, e agora entende por quê. Manuela disse isso. Helena documenta várias conversas com Manuela ao longo dos anos. Sua irmã sonhava em conhecer você muito antes de descobrir que você realmente existia. Arthur sorriu. Na terceira carta, Helena escreve: Manuela me perguntou hoje como seria ter uma irmã mais velha. Disse que sempre quis alguém para conversar sobre coisas que não pode falar comigo ou com o pai. Espero que vocês duas tenham muitas conversas quando se encontrarem. Júlia se sentou novamente. Oprimida pela emoção, Helena passou anos escrevendo para alguém que nem sabia se um dia conheceria. A última carta é a mais tocante, disse Arthur suavemente. Ela a escreveu poucos meses antes de morrer, quando já sabia que estava doente. Minha querida Júlia, esta pode ser minha última carta para você. Estou doente e o tempo está se esgotando, mas quero que saiba que estes 5 anos, procurando por você e imaginando como seria conhecê-la, foram alguns dos mais significativos da minha vida. Deixei instruções para Manuela continuar a busca.
Deixei também metade de tudo o que possuo para você, porque uma filha, mesmo uma enteada que nunca conheci, merece sua herança. Mas mais importante que o dinheiro, deixo meu amor, o amor de uma mãe que chegou tarde demais, mas que é real. Cuide de Manuela quando vocês se encontrarem. Ela vai precisar de uma irmã mais velha para orientá-la. E cuide do seu pai também. Ele carrega culpas que não são inteiramente suas. O amor que ele sentia por sua mãe era real. E o amor que ele sente por você, mesmo sem conhecê-la, também é. Nossa família foi quebrada por gerações de decisões erradas. Mas talvez você seja a pessoa que pode consertá-la, com todo o meu amor maternal, Helena. Júlia estava chorando abertamente agora. Ela morreu me amando sem nunca ter me visto. Helena morreu sabendo que havia feito tudo o que podia para reparar os erros do passado. E Manuela continuou o trabalho dela. Arthur se ajoelhou ao lado da cadeira de Júlia. Você nunca esteve sozinha no mundo, Júlia. Desde o momento que Helena descobriu sobre você, 2 pessoas se dedicaram integralmente a encontrá-la e trazê-la de volta para casa. E agora elas se foram. Mas o amor delas continua aqui. Arthur tocou gentilmente o anel de esmeraldas no dedo dela. Este anel passou de Helena para Manuela, e de Manuela para você. Não é apenas uma joia, é um símbolo de continuidade, de amor que transcende a vida e a morte. Júlia olhou para o anel com novos olhos. Não era mais apenas a herança de uma irmã desconhecida. Era o amor tangível de 3 mulheres, Helena, Manuela e sua própria mãe, que haviam lutado, cada uma à sua maneira, para que ela não ficasse sozinha no mundo. O que eu faço com tudo isso? Perguntou ela, a voz embargada. Você aceita, disse Arthur simplesmente. Aceita o amor delas, aceita a família que sempre teve, mas nunca conheceu, e aceita a possibilidade de construirmos algo novo juntos. Júlia olhou nos olhos de Arthur e viu não apenas o pai que a havia abandonado, mas também o homem que 3 mulheres extraordinárias haviam amado o suficiente para lutar por sua redenção. Está bem, sussurrou ela. Aceito. 2 semanas depois da descoberta das cartas de Helena, Arthur apareceu no restaurante numa manhã de sábado com uma proposta que pegou Júlia desprevenida. Quero te levar para conhecer um lugar, disse ele, mais nervoso do que ela o havia visto em semanas. Que lugar? Onde Manuela e Helena estão enterradas. Arthur hesitou. E onde sua mãe está também. O coração de Júlia parou. Minha mãe está enterrada no mesmo cemitério. Não apenas no mesmo cemitério. Estão lado a lado. Arthur se sentou pesadamente numa cadeira. Há algumas coisas que ainda não te contei sobre os últimos anos. Júlia desligou o fogo do fogão onde preparava o café da manhã e se virou para encará-lo completamente. Que coisas! Depois que Helena morreu, e especialmente depois que Manuela começou a investigação sobre você, eu comecei a me sentir sufocado pela culpa. Não conseguia mais viver fingindo que Marta Regina não havia existido. Arthur olhou para as próprias mãos. Então contratei um investigador particular para encontrar onde ela estava enterrada. Você a procurou. Encontrei o túmulo dela num cemitério público do outro lado da cidade. Um lugar simples. Uma lápide básica que dizia apenas Marta Regina Silva, 1978-1996. Sem flores, sem visitas há anos. A voz de Arthur ficou embargada. Ela havia morrido sozinha e estava sendo esquecida sozinha. Júlia sentiu lágrimas queimando os olhos. O que você fez? No início, apenas visitava, levava flores, limpava a lápide, ficava lá conversando com ela sobre você, sobre os erros que havia cometido. Arthur se levantou e caminhou até a janela. Mas quando Manuela morreu no acidente, algo mudou em mim. Como assim? No velório de Manuela, olhando para aquele caixão, pensei em como seria injusto que ela fosse enterrada no mausoléu da família Brandão, rodeada de luxury e flores caras, enquanto a mãe da filha que ela tanto procurara continuava esquecida num cemitério público. Júlia se aproximou dele. Então você transferiu o corpo de Helena para ficar ao lado de Marta Regina. A confissão saiu como um sussurro. Comprei um lote no cemitério público. Mandei construir lápides dignas para as 2. E reenterrei Helena ao lado da mulher que eu realmente havia amado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Júlia tentava processar o que havia ouvido.
Arthur havia movido o corpo de sua esposa para que ela descansasse ao lado de sua amante. Como Manuela reagiu a isso? Manuela me ajudou a tomar a decisão. Arthur se virou para encará-la. Nas últimas semanas de vida dela, quando já sabíamos sobre você, mas ainda não havíamos conseguido encontrá-la, Manuela me disse: Pai, quando eu morrer, quero ser enterrada ao lado das duas mulheres que você mais amou. Quero que Helena e Marta Regina sejam minhas mães eternamente. Lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Júlia agora. Ela realmente disse isso. Foram quase as últimas palavras lúcidas que ela me disse. Pai, nossa família foi quebrada por gerações, mas na morte podemos estar juntos da forma que deveríamos ter estado na vida. Helena, Marta Regina e eu podemos ser as mães que Júlia nunca teve, e quando ela for encontrada, ela saberá que sempre teve uma família esperando por ela, onde elas estão enterradas, no Cemitério da Paz, na Zona Sul. É um lugar simples, mas bonito. Tem vista para as montanhas que Marta Regina tanto amava. Arthur voltou a se sentar. Quero te levar lá, mas só se você quiser. Sei que pode ser difícil. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, lutando com emoções contraditórias. Parte dela queria correr para aquele cemitério imediatamente. Outra parte tinha medo do que sentiria ao ver os túmulos das 3 mulheres que haviam moldado sua vida de formas tão diferentes. Elas estão realmente uma ao lado da outra. Helena no meio, Marta Regina à direita, Manuela à esquerda. Foi como Manuela pediu. Ela queria que Helena pudesse cuidar de vocês duas eternamente. Arthur sorriu tristemente. E todas as lápides têm o sobrenome Brandão, mesmo Marta Regina, porque ela deveria ter sido uma Brandão se eu tivesse tido coragem. A decisão de Júlia saiu antes que ela pudesse reconsiderar. Quero ir. Agora. A viagem até o cemitério foi feita em silêncio. Júlia olhava pela janela do Mercedes, vendo a cidade passar, tentando se preparar para o que estava por vir. Quando chegaram ao Cemitério da Paz, ela ficou surpresa com a simplicidade e beleza do lugar. Era exatamente como Arthur havia descrito. Um local sereno com vista para as montanhas. Eles caminharam por trilhas de pedra entre árvores centenárias, até chegarem a uma pequena clareira onde 3 lápides de mármore branco brilhavam sob o sol da manhã. Júlia parou a alguns metros de distância, não conseguindo se aproximar mais. As lápides eram elegantes, mas não ostensivas. A do meio dizia: Helena Moreira Brandão, 1970-2020, mãe amorosa e mulher de coração generoso. À direita, Marta Regina Silva Brandão, 1978-1996, amada mãe de Júlia, o amor verdadeiro nunca morre. À esquerda, Manuela Brandão, 1997-2020, filha querida e irmã eterna, até que nos encontremos novamente. Marta Regina Silva Brandão, Júlia sussurrou, lendo o nome de sua mãe. Ela deveria ter tido esse sobrenome em vida, disse Arthur, se aproximando. Esta é minha forma de pedir desculpas. Júlia finalmente conseguiu dar os primeiros passos em direção aos túmulos. Quando chegou perto o suficiente, viu que havia flores frescas em todos eles, rosas brancas para Helena, margaridas para Marta Regina, lírios para Manuela. Você vem aqui regularmente, todas as semanas. Às vezes converso com elas sobre você, sobre como você está se saindo no restaurante, sobre as coisas engraçadas que você fala. Arthur se ajoelhou ao lado do túmulo de Marta Regina. Conto para ela que você tem os olhos dela, a determinação dela, o coração generoso dela. Júlia se ajoelhou ao lado do túmulo de Manuela. E o que você conta para Manuela? Conto que encontramos você, que ela conseguiu, mesmo depois de morta. Ela conseguiu reunir nossa família. Arthur tocou suavemente a lápide de Helena. E para Helena, eu conto que ela estava certa, que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Por um longo momento, eles ficaram ali em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Júlia olhava para a lápide de sua mãe, tentando imaginar como seria se Marta Regina estivesse viva. Tentando imaginar como seria ter crescido conhecendo Manuela como irmã. Sabe o que é mais estranho? Disse Júlia finalmente. O quê? Eu não sinto raiva. Deveria estar furiosa por ter perdido tanto tempo, por nunca ter conhecido elas. Mas olhando para essas lápides, só sinto paz. Arthur a olhou com surpresa.
paz. É como se elas estivessem me dizendo que está tudo bem, que o tempo que perdemos não importa mais, porque agora nós nos encontramos. Júlia tocou o anel de esmeraldas em seu dedo. E eu sinto como se elas estivessem aqui conosco. Manuela sempre dizia que acreditava em sinais, que as pessoas que amamos nunca realmente nos deixam. Arthur se levantou e estendeu a mão para ajudar Júlia a se levantar também. Talvez ela estivesse certa. Júlia pegou a mão dele e se levantou. Pela primeira vez desde que se conheceram. O gesto pareceu natural, não forçado. Pai, disse ela, e a palavra saiu sem hesitação. Arthur parou, os olhos se enchendo de lágrimas. Você me chamou de pai. É o que você é. Júlia sorriu através das próprias lágrimas. Demorou 28 anos, mas finalmente temos nossa chance. Eles se abraçaram ali, entre os túmulos das 3 mulheres que os haviam unido, e pela primeira vez em décadas, Arthur Brandão se sentiu completo, não como o empresário poderoso que seu pai havia moldado, mas como o homem que Marta Regina havia amado, e o pai que Manuela sempre soube que ele poderia ser. Obrigado, sussurrou Júlia em seu ouvido. Por quê? Por não desistir? Por continuar tentando, mesmo quando eu não queria aceitar. Obrigado por me dar uma segunda chance, ele respondeu. Obrigado por me deixar ser seu pai, quando finalmente se separaram. Ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais 2 pessoas tentando descobrir como se relacionar. Eram pai e filha, finalmente reunidos no lugar onde o amor havia triunfado sobre todas as separações. 6 meses após aquele dia transformador no cemitério, o restaurante Esperança estava irreconhecível. O que antes era um estabelecimento simples, com algumas mesas e um cardápio básico, havia se tornado algo muito maior. A Fundação Esperança, dedicada a apoiar mães solteiras e suas famílias, Júlia caminhava pelos novos espaços anexos ao restaurante original. Uma creche, salas de aula para cursos profissionalizantes, um consultório médico gratuito e escritórios onde assistentes sociais ofereciam orientação jurídica e psicológica, tudo financiado pela herança de Manuela e Helena, que Júlia havia aceito com a condição de usar para ajudar outras mulheres que passaram pelo que sua mãe havia passado. A nova turma de informática começa na segunda-feira, disse Carla, que havia deixado a padaria para se tornar coordenadora pedagógica da fundação. 15 mães inscritas, todas querendo aprender a trabalhar com computadores. E a creche? Lista de espera de 2 meses. Nunca pensei que haveria tanta demanda. Carla sorriu. Dona Júlia realmente mexeu numa ferida que ninguém queria ver. Júlia não se acostumara a ser chamada de Dona Júlia, mas entendia que para muitas das mulheres que procuravam a fundação, ela representava a esperança. Uma mulher que havia crescido sem pai, criada por uma mãe adotiva em condições simples, e que agora oferecia a outras a chance de reconstruir suas vidas. Onde está meu pai? Perguntou Júlia. Consultando o relógio, no consultório médico, conversando com a Deirá, Patrícia, sobre o novo programa de pré-natal, Carla riu. Ele leva isso mais a sério que qualquer empresa que já dirigiu. Era verdade. Nos últimos meses, Arthur havia se dedicado integralmente à fundação com um entusiasmo que Júlia nunca vira nele. Havia vendido a maioria de suas empresas, mantendo apenas as necessárias para sustentar a fundação a longo prazo, e passava todos os dias trabalhando lado a lado com ela. Júlia o encontrou no consultório, estudando gráficos de atendimento com a mesma seriedade que antes dedicava a relatórios financeiros. Como estão os números? Perguntou ela. Impressionantes. Arthur ergueu os olhos, o rosto iluminado pela satisfação. Já atendemos mais de 200 famílias em 6 meses, e a taxa de recolocação profissional das mães está em 80%. Manuela ficaria orgulhosa. Todas elas ficariam. Arthur se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o pátio interno, onde algumas crianças brincavam enquanto suas mães assistiam aulas. Sabe o que é mais gratificante? Ver essas mulheres recuperando a esperança. Júlia se juntou a ele na janela. Eu estava pensando numa coisa. O quê? No nome da fundação, Esperança veio do restaurante, mas agora tem um significado maior. Ela tocou o anel de esmeraldas, que agora usava numa corrente no pescoço para que todas pudessem vê-lo. Este anel representou abandono e perda por tanto tempo.
Mas agora representa recomeço. Exato. E acho que seria apropriado se ele se tornasse o símbolo oficial da fundação. Arthur se virou para encará-la. Você tem certeza? Esse anel é sua herança mais preciosa. Não, pai. Minha herança mais preciosa é você. É ter descoberto que nunca estive realmente sozinha. Júlia sorriu. O anel deveria circular. Talvez possamos criar um programa onde ele seja emprestado temporariamente para mães que estão passando por momentos difíceis, para lembrar que sempre há esperança. Uma corrente de esperança, murmurou Arthur, considerando a ideia. Cada mulher que usar o anel por algumas semanas, até se sentir mais forte, e quando estiver pronta, passa para a próxima. Júlia olhou novamente para o pátio. Assim o anel continuará cumprindo seu propósito de unir mulheres, como uniu nossa família. Antes que Arthur pudesse responder, ouviram uma batida na porta. Carla entrou com uma expressão de urgência. Júlia, tem uma mulher aqui que precisa falar com você. Ela está... bem, está numa situação muito difícil. Eles desceram para o térreo, onde encontraram uma jovem de uns 20 anos, visivelmente grávida, segurando uma mala pequena e tentando controlar as lágrimas. Ao lado dela estava uma criança de cerca de 3 anos, agarrada à saia da mãe. Meu nome é Fernanda, disse a jovem com voz trêmula. Ouvi falar da fundação de vocês no rádio. Eu não tenho para onde ir. Júlia se aproximou gentilmente. Conte-me o que aconteceu. Meu marido me expulsou de casa quando descobriu que o bebê pode não ser dele. Fernanda baixou os olhos, constrangida. Eu cometi um erro, mas ele não quer nem ouvir explicações. Disse que se eu aparecesse lá de novo, ele chamaria a polícia. E a sua família? Meus pais morreram há 2 anos. Não tenho ninguém. Fernanda olhou para o filho pequeno. Gabriel não entende por que não podemos voltar para casa. Arthur e Júlia trocaram um olhar. Haviam visto muitas situações assim nos últimos meses, mas esta tocava especialmente fundo por causa das semelhanças com a história de Marta Regina. Fernanda, disse Júlia suavemente. Você tem algum lugar para ficar esta noite? Dormimos numa praça ontem, não sei o que fazer. Júlia não hesitou. Carla, pode preparar um dos quartos na casa de acolhimento. E liga para a Ziera, Patrícia. Fernanda precisa de um check-up pré-natal. Vocês vão me ajudar mesmo. Fernanda parecia não acreditar. Claro que vamos. Júlia se ajoelhou para ficar na altura do menino. E como você se chama, campeão? Gabriel, respondeu o menino timidamente. Quer ver onde tem outros meninos brincando, Gabriel? Enquanto Carla levava Fernanda e Gabriel para se instalarem, Júlia e Arthur ficaram sozinhos no saguão principal da fundação. Ela me lembrou tanto da Marta Regina, disse Arthur, a voz embargada. A mim também, jovem, grávida, abandonada. Júlia suspirou. Mas desta vez vai ser diferente. Desta vez ela não vai estar sozinha. Você sabe o que isso significa? Não sabe. Arthur olhou para ela com um sorriso orgulhoso. Fernanda pode ser a primeira pessoa a receber o anel da esperança. Júlia sorriu, tirando o anel da corrente. Acho que Manuela, Helena e minha mãe aprovariam. Naquela tarde, numa pequena cerimônia no pátio da fundação, Júlia colocou o anel de esmeraldas no dedo de Fernanda. Estava presente todo o staff da fundação, algumas das mães que haviam sido ajudadas nos meses anteriores, e seus filhos brincando pelo gramado. Este anel, disse Júlia, pertenceu a 3 mulheres extraordinárias que acreditaram no poder do amor e da segunda chance. Agora ele é seu por algumas semanas, para lembrar que você não está sozinha e que sempre há esperança de recomeçar. Fernanda olhou para o anel através das lágrimas. É o mais bonito que já vi. E quando você estiver mais forte, quando se sentir pronta para enfrentar o mundo sozinha, você o passará para outra mulher que precise ser lembrada de que merece amor e dignidade. Eu prometo, sussurrou Fernanda. Arthur se aproximou delas. Fernanda, quero que saiba que aqui você não é julgada pelo que aconteceu no passado. Aqui você é apenas uma mãe que merece apoio para reconstruir sua vida e dar o melhor futuro possível para seus filhos. Enquanto a cerimônia continuava, com música e um pequeno lanche comunitário, Júlia olhou ao redor e sentiu uma paz profunda. O restaurante Esperança havia se transformado numa verdadeira fonte de esperança.
O anel que simbolizara tanto sofrimento. Agora começava uma nova jornada, carregando consigo o amor de 3 gerações de mulheres. Você acha que elas podem nos ver? Perguntou ela a Arthur, enquanto observavam Fernanda mostrar o anel para as outras mães. Tenho certeza que sim, e acho que estão sorrindo. Arthur colocou o braço ao redor dos ombros da filha. Nós conseguimos, Júlia. Transformamos dor em cura, abandono em acolhimento. Não, pai. Elas conseguiram. Nós apenas seguimos o mapa que elas nos deixaram, enquanto o sol se punha sobre a Fundação Esperança, iluminando o anel de esmeraldas no dedo de Fernanda, que brincava com seu filho no gramado. Júlia soube que o ciclo de abandono e sofrimento havia sido finalmente quebrado. O amor havia triunfado sobre todas as separações. E a esperança havia encontrado um lar permanente, onde mulheres como sua mãe nunca mais estariam sozinhas. O anel de esmeraldas continuaria sua jornada, passando de mão em mão, levando consigo a promessa de que todo final também pode ser um começo. E que o amor verdadeiro, mesmo quando chega tarde, sempre encontra um jeito de curar o mundo. Esta história de amor, perdão e redenção prova que alguns laços são mais fortes que o tempo, e que o amor verdadeiro pode transcender gerações, transformando lágrimas em esperança e abandono em família.